aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está em nós, diga. Deus está em nós, aleluia, tão certo como a tão certo como amanhã, certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Eu te louvarei, eu te louvarei, Senhor, de todo. Adore ao Senhor, adore a Ele, faça esse culto, um culto de adoração ao Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença a ti cantarei louvores, na presença santa, presença real, presença infalível, aleluia, louvores. Feche teus olhos aí, diga: eu te louvarei, eu te louvarei, Senhor, de todo. Tá gostoso, tá gostoso. Eu sinto a presença de Deus aí. Ele está aqui conosco. Eu te louvarei, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Dá um aplauso ao Senhor, dá um glória a Deus. Meu querido, minha querida, Deus está aqui neste lugar. Deus está aqui. Lucas capítulo 16, verso 19. Eu vou ler alguns versículos aqui, vou falar rápido, depois nós vamos tirar a oferta no final, vamos fazer diferente hoje. Lucas capítulo 16, do verso 19 até o versículo 31. Lucas capítulo 16, do verso 19 até o versículo 31. A parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, diga comigo, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe, diga comigo, na água, a ponta do seu dedo, e me refresque a língua,
porque estou atormentado nessa chama. E disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto num grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai. Diga, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-no. E disse-lhe ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, também pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Querido, eu estava com a Ana Carolina, vindo da escola dela, acho que foi uns 4 dias atrás, e ela perguntou assim: pai, será que eu vou estar viva no ano 2100? E eu não sei porque ela fez aquela pergunta. E eu parei e falei para Ana Carolina: eu acho que não, né? 2100 faz muito tempo. Eu acho que eu provavelmente não estarei. Mas quando eu parei para pensar, a idade que ela está hoje, 9 anos, no ano 2100 ela vai estar com 79 anos. E eu pensei: meu Deus, se Jesus não voltar, certamente ela estará viva. E aquilo me deu, é isso mesmo, não é isso? Certo? 2100 ela vai estar com 79 anos. 81? 89. Então é isso mesmo. 2020 para 2000, não, de 2022 agora, está com 9 agora, né? 2100 é mais 78 anos, né? 78 mais 9, ela vai estar com 89 anos, isso mesmo. 89, isso mesmo ou estou errado? Tá bom, não importa. Não importa que ela vai estar viva. E eu pensei: se Deus quiser, filha, você estará viva. E de repente, por um momento, eu comecei a pensar numa palavra que não se fala muito, não se prega muito, mas que infelizmente, todos nós que aqui estamos, temos que um dia enfrentá-la: a morte. Desde que nascemos, crescemos, vivemos, um dia nós morreremos. E eu comecei a pensar sobre a morte, porque ninguém gosta de falar sobre morte. 87 anos. Uma pessoa chegou a mim e disse assim: pastor Moisés, eu não comprei o jazido da minha família para não agorar a morte. Porque as pessoas acham que elas podem evitar a tal da morte, mas a morte, ela é o quê? Inevitável. Quando chegar o nosso momento, meu irmão, você pode ter a melhor saúde do mundo, você pode ter os melhores recursos, o melhor dinheiro, você pode estar fazendo maratona de costas. Quando chegar no teu dia, quando chegar no meu dia, todos nós enfrentaremos a tal da morte. Enquanto nós começamos esse culto até agora, 120 mil pessoas morreram no mundo. Parou para pensar nisso? Do início do culto até agora, eu estou olhando o relógio aí para dizer isso, que eu vi na internet, né? Isso aí o Google que mostrou. 120 mil pessoas morreram. E às vezes, quando nós somos surpreendidos com a morte de alguém que nós amamos, ou até mesmo, eu creio que muitos de nós jamais imaginaríamos o dia que morreríamos. Porque se soubéssemos o dia que nós iríamos morrer, nós iríamos clamar a Deus: Deus, me dá mais uns anos de vida. Porque ninguém quer morrer. Nós fomos feitos para ser eternos. A morte é consequência do pecado, é consequência da separação do homem para com Deus. Deus chama Adão e Eva e diz: ei, vocês podem comer todas as árvores do jardim, menos a árvore da ciência do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem, certamente o quê? Morrerão. Meu querido, todos nós um dia vamos morrer. E eu comecei a pensar sobre a morte. E existem várias teorias sobre a morte. Você deve ter ouvido falar em alguma delas. A primeira é que quando você morre, acaba tudo. Diga comigo: quando eu morrer, vai acabar tudo. Quem já ouviu falar nisso aí?
É como se nós fôssemos uma centelha. Quando você morrer, acabou tudo, não tem mais nada, acabou. A segunda teoria é que depois da morte nós vamos ficar vagando aí em algum lugar, observando a nossa família, observando alguém da nossa casa, tentando ajudá-lo. Quem já ouviu isso aí? A terceira teoria: depois da morte nós vamos dormir um sono muito profundo. Não vamos fazer mais nada, todo mundo vai dormir. E um dia, quando Jesus voltar, todo mundo vai acordar. É uma teoria. A quarta teoria: depois da morte nós voltamos em outra vida. Nós vamos para um plano aí, e depois, quem sabe, né? Se nós precisarmos evoluir, isso é uma teoria. Nós vamos voltar ou numa outra pessoa, até mesmo em outro animal. Olha só. E muitas pessoas creem e acreditam nisso. A outra teoria: na morte nós vamos para um lugar de tormento, pastor, para nós purgarmos os nossos pecados. Nós precisamos ficar nesse lugar de tormento um período de tempo, e depois será feita uma missa e nós iremos sair do purgatório e finalmente adentraremos as mansões celestiais. Quem já ouviu falar nisso? Mas o que Deus diz sobre a morte? O que a Bíblia nos revela sobre a morte? Lá em Lucas capítulo 22, verso 43, Jesus deu algumas pistas interessantes sobre a morte. A Bíblia diz que ele ficou entre dois ladrões, um à sua direita e à sua esquerda. O ladrão que estava à sua esquerda zombava e dizia para todos: salvou a todos e não pode salvar a si mesmo. Por que você, se é filho de Deus, não desce dessa cruz e também salva a nós? Enquanto o ladrão que estava à sua direita diz: você não teme a Deus? Porque nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós estamos aqui por nossa culpa, por nosso erro. Mas este, nenhum mal ele fez. Eu fico pensando, aquele ladrão, que as pessoas chamam de ladrão bom, mas ele não era bom, ele era ladrão mesmo. Ele reconheceu Jesus sem ver nenhum milagre que ele realizara. Ele reconheceu Jesus sem ouvir nenhuma mensagem que Jesus pregava. Ele reconheceu Jesus quando ele estava machucado, ensanguentado, sozinho, abandonado, ferido, totalmente transfigurado. E ele olha para Jesus e ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe, meu querido, você reconhece Jesus aqui nesta noite? Você reconhece quem é Jesus para você hoje aqui? Você não pode ver ele aqui nesse lugar. Não há, graças a Deus não há nenhuma imagem, porque não poderíamos com as nossas mãos magnificar o tamanho da sua glória. Não há nada que possamos aqui afixar, que nós possamos nos remotar a ele, porque ele é muito maior do que com nossa imaginação possa imaginar. Mas você pode reconhecer ele aqui. Ele está aqui nesta noite. Sinta a presença dele aí. Você que veio para adorar, sinta a presença dele no meio da igreja. Sinta a presença dele no teu coração. Você está aqui, aleluia. Sinta a presença do toque do Espírito Santo sobre a tua vida. Aí Jesus olha assim, e aí Jesus dá uma pista sobre a morte. Ele diz: hoje mesmo estarás comigo. Aonde? No paraíso. Jesus aqui, de uma palavra só, olha como é que o nosso Deus é tremendo. Com uma palavra só, ele quebra todos os paradigmas da morte. Primeiro, que eu falei que quando a morte acontece, acaba tudo. Bom, não acaba, porque Jesus falou para o ladrão o quê? Diga comigo: hoje mesmo. Não acabou. Ele diz para o ladrão: ainda há esperança. Eu quero dizer para você nesta noite que a nossa vida nesta terra é um sopro. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não estamos. Hoje nós temos projetos, amanhã esses projetos podem ser finalizados. Mas uma coisa é certa: nós sempre estaremos com Ele. Ele sempre vai estar conosco. Aonde quer que você esteja, o Senhor vai estar com você. Se você passar pelas águas, Ele vai passar com você. Se você passar pelo fogo, Ele vai passar com você. Se você passar pelos rios, o Senhor vai passar por você. Quando você se sente só, você não está só. O Senhor está com você.
Eu sinto a presença dele aqui comigo. Eu vou dizer algo para você. Está até difícil de eu pregar aqui, porque o meu coração está queimando, porque o Senhor está aqui neste lugar. Está frio lá fora, mas a presença do Espírito Santo é real aqui nesta noite. A presença do Senhor é real na tua vida. A presença do Senhor é real aqui neste lugar. Aí Jesus fala para ele assim: ei, hoje mesmo, diga comigo, hoje mesmo. Então ele não ia ficar vagando por aí. Ele não ia vagar, meu irmão. Era hoje. Estarás comigo aonde? No paraíso. Então ele não vai ficar dormindo. Hein, Irailson? Ele não vai ficar dormindo. Porque naquele mesmo dia, aquele ladrão estaria com o Senhor aonde? Ele não ia voltar em outra vida. Porque se ele fosse voltar, Jesus diria para ele: ei, fica tranquilo, ladrão. Dizem que o nome dele é Demas, ou Dimas. Não sei se é verdade, mas a história secular conta que o nome dele era Demas ou Dimas. Não. Então esse ladrão tinha uma promessa de que quando ele fechasse os seus olhos ali naquele momento na cruz, não seria o fim. O Senhor estava prometendo a ele que não ia acabar ali. A história daquele ladrão não terminava ali, meu irmão. Como que vai acabar a tua história? Somente o Senhor pode dizer. Como que vai acabar? Aonde Deus vai colocar você? O que o Senhor vai colocar nas tuas mãos? Aonde Deus vai exaltar a tua vida? O que o Senhor vai fazer na tua casa? Somente o Senhor pode dizer. Porque Ele é aquele que quando Ele fala, ninguém pode impedir aquilo que Ele diz. Quando Ele determina, ninguém pode impedir aquilo que Ele manda. Quando Ele projeta, ninguém pode impedir os seus propósitos. Somente Ele tem todo o poder. Quem pode terminar essa história não é você, não sou eu, mas é o Senhor. Quantos creem nessa palavra nessa noite? Ele não voltou em outra vida, senão Deus falaria: você vai voltar de novo. E depois, ele não foi purgar nada, porque senão Deus diria para ele assim: Jesus, aí você vai ficar um pouquinho num lugar queimando um pouco lá, para que seus pecados sejam perdoados. Não, ele falou com o ladrão: diga comigo, hoje estarás comigo no paraíso. Eu estava estudando sobre isso e eu comecei a pensar: mas de onde que tiram, pastor, o purgatório, né? Vou falar só de um desses itens aqui. Eles tiram de 1 Coríntios capítulo 3, verso 4 e 15, que diz assim, olha só: se alguém construir e permanecer, este receberá recompensa. Mas se alguém construir e se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. O purgatório é tirado desse texto. Mas se você ler o texto todo de 1 Coríntios capítulo 3, você vai entender que Paulo falava de uma recompensa. Lá no verso 6 diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que quem planta não é maior do que aquele que rega, mas Deus é maior, porque Ele faz o crescimento. E o que planta e o que rega tem um propósito só, e cada um será recompensado segundo a sua obra. Ele continua dizendo: mas se aquele que fizer a obra, olha só que coisa linda a palavra, a sua obra não for feita com amor, com zelo, para glorificar aquele que o alistou, a sua obra vai ser queimada como palha, e ele será salvo como pelo fogo. O que Paulo está escrevendo, meu irmão? Que você que está aqui na igreja fazendo tudo para Deus, você que toca, você que canta, você que ora, você que contribui, você que está aqui neste lugar, aleluia, fazendo a obra do Senhor, toda a sua obra vai passar um dia diante do tribunal de Cristo. E se a sua obra for para glorificar aquele que vive e reina para todo sempre, essa obra permanecerá e você vai receber uma recompensa, aleluia. Mas mesmo que a sua obra não seja para glorificar a Deus, olha como esse Deus é maravilhoso, a sua obra você vai ser queimada, você não vai receber nada pela tua obra, mas mesmo assim Jesus vai te salvar. Esse é o amor de Deus. Jesus vai te salvar. Quantos são felizes aqui por serem salvos por Cristo?
Eu descobri uma coisa estudando sobre isso, que a salvação, claro que eu já sabia, mas eu me aprofundei um pouco mais, que a salvação realmente, como diz a Bíblia, é um dom gratuito de Deus, não porque merecemos, porque nós não merecemos. Eu não merecia estar aqui, eu não merecia ser alcançado pela graça, eu não merecia conhecer esta palavra, eu não merecia nada, mas o Senhor, me amou do jeito que eu sou, da maneira que eu sou, com os meus defeitos, com as minhas limitações, e me alcançou com a sua graça maravilhosa. Você está aqui porque você foi alcançado pela graça. Você está aqui porque a graça do Senhor te chamou. Está aqui, não porque você merece, mas porque Ele te amou. Diga: eu sou amada por Deus. Eu aprendi algumas lições do texto. Primeira lição, diga comigo: rico e Lázaro. Observe que Jesus não falou o nome do rico, só falou o nome de quem era pobre. E aí algumas pessoas começam a dizer por aí, sabia que isso aqui é usado para justificar o evangelho da prosperidade? Para tentar dizer que aquele que era rico porque ele era o quê? Abençoado. Ele era abençoado, rico? Era ou não era? Era. Mas embora ele fosse abençoado com muitas posses, ele era um homem avarento. Ele não conseguia ver a necessidade do seu irmão. Ele não conseguia se compadecer com a dor do próximo, porque na porta da casa dele tinha um mendigo chamado Lázaro, que todos os dias pedia comida à porta de sua casa e esperava comer das migalhas de que sobrava do seu almoço. Certamente aquele homem mandava jogar no lixo e dizia: não vou ajudar, não vou dar, eu não quero ajudar a este pobre mendigo. Ele não foi para o inferno porque ele era rico, mas ele foi para o inferno porque ele não era justo, ele não temia a Deus, ele não amava o seu próximo. E eu comecei a pensar sobre isso. Você é uma pessoa que se compadece com a dor do seu próximo? Não precisa me responder não. Eu me lembro que quando eu era criança, sabe, Júlio, minha mãe, nós morávamos na Vila Militar, e um dia apareceu um cidadão, que ele era mendigo, na Vila Militar pedindo comida. Eu estava lá na rua, e aquele homem pediu um prato de comida, e a minha mãe estava em casa, e eu falei para minha mãe assim: mãe, tem bem um homem aí fora pedindo comida. Minha mãe chegou: não, vamos fazer um prato e vamos dar para ele. E nós pegamos aquele prato, eu peguei, ela fez com o maior carinho, deu suco, deu comida. Depois que ele comeu, ela falou assim: nós vamos separar agora todo dia, se ele vier aqui nós vamos estar alimentando ele. E eu fiquei surpreso, minha mãe fazendo aquilo, e eu falei: mãe, mas aí ele vai ficar mal acostumado. Ela disse: não, filho, nós temos que fazer pelo nosso próximo aquilo que Deus fez por nós. Nada falta na nossa mesa, vamos abençoar aquele que precisa. Irmãos, eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, eu não esqueci aquilo. Uma vez uma senhora bateu na minha porta, na minha casa, dizendo que perdeu o ônibus, pedindo pouso para dormir. E a minha mãe botou ela para dormir na sala. Meu pai, quando chegou do trabalho: o que é essa senhora aí na sala? É uma senhora que perdeu o ônibus. E meu pai, preocupado, disse: mas meu Deus, e se essa senhora roubar alguma coisa, fizer alguma coisa? Minha mãe chegou: não vai fazer nada não. Pequenos sinais de alguém que pode não ter muito conhecimento bíblico, pode não ter tido oportunidade de estudar, mas amava o próximo e ama o próximo. Assim como meu sogro, a minha sogra, cansei de ver eles ajudando pessoas. Mas a pergunta que não quer calar aqui, meu irmão, isso que o Espírito está me incomodando de dizer: você ama o teu próximo? Se a morte vier contra ti hoje, ou amanhã, ou essa semana, o que você tem feito para abençoar aquele que precisa? Eu estava na minha casa ontem com a pastora, um frio, e eu falei para ela: meu Deus, nós temos um cobertor. E eu estou congelando.
É verdade, meu irmão. Ela até falou, meu pé está ficando frio, eu estou morrendo de frio aqui no meu pé. E eu falei, é só o pé, eu estou congelando. Mas eu falei, nós comentamos, e quem está na rua? E quem não tem o que comer? E quem não tem um cobertor na sua casa? E diante de Deus, irmãos, ela nem sabe que eu ia pregar sobre isso, mas no nosso coração, eu e ela, sentimos a dor do próximo. Como é que você é, como cristão de verdade? É ceia. Você vai participar do pão que simboliza o corpo do Senhor Jesus Cristo, o sangue, o cálice que simboliza o seu sangue. Jesus disse assim, ó, nisso conhecerão quem são os meus discípulos, porque eles irão amar uns aos outros. Você ama de verdade o seu irmão? Você ama aquele que não está aqui? Você está pensando, meu Deus, fulano não está vindo na ceia hoje. Ah, mas ele não veio porque não quis. Não, meu irmão. O que está acontecendo com ele? Quais são as batalhas que ele está enfrentando? Aonde eu posso ajudá-lo para ele se levantar? Porque eu sou discípulo, e discípulo que é discípulo ama. Discípulo que é discípulo se importa com o próximo. Discípulo que é discípulo divide até aquilo que não tem. Diga comigo, Senhor, vê todas as coisas. Sabe, Lázaro aprendeu algumas coisas. Primeira coisa, depois da morte, o que acontece conosco, pastor? O nosso espírito volta para Deus. Diga comigo, ruá. Eu gosto muito de falar essa palavra, ruá, porque foi a primeira palavra que meu pai me ensinou em hebraico, ruá. E eu decorei, não sei por que eu decorei essa palavra. Ruá significa espírito. Fala comigo, espírito. Você é formado de corpo, alma e espírito. Espírito é a centelha de 1,5 volts que faz o teu cérebro bater, o teu cérebro andar. É a centelha, é o sopro de Deus na vida do homem. Quando nós morremos, esse sopro volta para onde? Para Deus. O que é o nosso corpo? O nosso corpo é essa matéria. Quando nós morrermos, o nosso corpo vai se decompor. Do pó vieste, ao pó voltará. Você pode ser bonito, você pode ser feio, você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode achar que você é melhor do que, mas todos que estão na face dessa terra voltarão ao pó. Aleluia! Porque Deus disse assim, do pó vieste, do pó voltarás. Todos nós um dia, se chegarmos a 2100, provavelmente eu estaria no pó da terra. Mas o que é a alma, pastor? Diga, alma sou eu. É você. Sabe, Palmir? Quando você morrer, quando eu morrer, nós não vamos acabar, não. Nós vamos sair daqui e vamos entrar numa outra dimensão espiritual. Anjos estarão me esperando. Irão dizer, vem meu filho, vem, eu vou andando assim, quando eu chegar aquele jardim lindo, todos os santos que morreram em Cristo estarão ali, aquele rio, que é o rio da vida que passa pelo meio daquele jardim, aquele sol, que é o sol da justiça, iluminando o coração deles, a alegria tomará conta do nosso coração, e nós começaremos a adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Quem estará lá, pastor? Diga, a nossa alma. Quem é a alma? Diga, sou eu. Pastor, você vai esquecer quem você é? Não. Você vai se lembrar quem você é. E aqui vem a segunda palavra. Quando Lázaro estava lá no céu e o rico estava no inferno, o rico reconheceu Abraão e disse, pai Abraão. Diga comigo, o rico tinha memória. O texto diz, ele levantou os olhos. Significa que lá onde ele estava no inferno, ele tinha olhos. Diga comigo, olhos. É assustador isso. Nesse exato momento, existem pessoas no inferno. Isso aí me assustou um pouco, mas é real. Lembrando de você. Pessoas que você às vezes falou de Cristo e não ouviu. Meu Deus. Pessoas que estão em tormento, lembrando Deus, pelo amor de Deus, que o meu filho, que a minha filha, fique firme até o fim, porque eu não quero que ele venha para esse lugar onde eu estou.
Agora, pessoas estão agora lá. Observe que ele estava, levantou os olhos, e a Bíblia diz que ele pediu, eu quero pedir a Lázaro. Ele reconheceu Lázaro, o mendigo que estava à sua porta, era ele, era o rico que estava lá, que aqui na terra tinha de tudo, comia do bom e do melhor. O texto diz que ele andava com roupas caras, ele vivia do melhor que o dinheiro poderia dar a ele, mas ele morreu sem o principal, que é a salvação, que somente Jesus pode dar, pela graça, aleluia. Mas hoje eu não quero trazer essa palavra para você ficar triste, não, pelo contrário, você foi comprado com um bom preço, você não vai para esse lugar de tormento, você vai entrar na mansão celestial com o Senhor, aonde não vai haver mais choro, aonde não vai haver mais dor, aonde todos estaremos com Cristo Jesus. Quantos têm essa esperança? Quando meu pai faleceu, eu tive uma visão que eu nunca esqueci. Eu acho que eu não contei ela aqui, mas eu contei para algumas pessoas. Na época eu contei para o pastor Walter, ele chorou, e ele disse para mim: eu quero muito ir para lá. Eu acredito que foi uma visão de Deus. O meu pai nasceu um dia antes de mim. Eu nasci no dia 24 de outubro, meu pai fazia aniversário dia 23. E era o primeiro aniversário que eu ia estar sem ele. E no dia do aniversário do meu pai, que era dia 23, eu fiquei calado, um pouco triste. A minha família, minha esposa e minhas filhas notaram que eu estava diferente, mas eu não falei uma palavra para ninguém. E eu falei para Deus: amanhã é meu aniversário. Vai ser o primeiro aniversário longe do meu pai. E eu orei a Deus, falei: Senhor, conforta o meu coração, me ajuda a vencer. E simplesmente, naquela madrugada, eu dormindo no meu quarto, um anjo apareceu ao lado da minha cama. Isso aqui não é uma doutrina, isso aqui não é um ensinamento que você vai trazer assim, esse ensinamento eu vou ouvir. Não, isso aqui é uma experiência pessoal. Diga comigo: experiência pessoal. E experiência pessoal edifica a nossa fé. E aquele anjo me pegou e falou: vamos. E pegou nas minhas mãos e eu saí. Eu passei pela minha parede, assim, do teto do meu sobrado. E de repente eu estava entrando na casa do meu pai, lá no Rio de Janeiro, e eu vi uma Bíblia sobre a cômoda da sala do meu pai. E eu reconheci, aquela Bíblia se abriu na dedicatória. E estava dizendo: essa Bíblia pertence a J. Tefir. E embaixo tinha a assinatura do meu pai. E eu olhei para aquela Bíblia e começou Gênesis, Êxodos, livro a livro começou a se abrir. De repente, acelerou muito rápido aquela Bíblia e ela se fechou. E eu não entendi o que estava acontecendo. E aquele anjo me pegou: vem que vou te levar em um lugar. E eu andei, irmãos, eu passei pela Via Láctea, eu passei por estrelas, eu passei por constelações. Depois dessa daí vão dar meu impeachment, que eu sou louco mesmo, de pedra. Louco de pedra, irmãos. E no meio do caminho eu falei para o anjo assim, eu falava com o anjo no meio do caminho, e ele falava comigo, e eu disse para ele assim: ei, só para você entender o que acontece lá na outra vida. E eu falava assim: como é que eu posso falar contigo se o som não se propaga no espaço? E ele riu e falou: você não está falando, eu entendo o que você pensa e você entende o que eu penso. Nós somos um, não tem, você está em espírito. E eu fiquei maravilhado. E era eu mesmo, para fazer uma pergunta tão complicada como essa. A Sara que me conhece, eu observo essas coisas, eu gosto muito de física. E eu falei: meu Deus. De repente eu olhei um jardim muito lindo, e eu via como se fosse um raio, assim, tinha um rio, uma árvore, e eu via pessoas descendo. E cada um que descia com uma roupa branca, eles se alegravam e comemoravam, e glorificavam a Deus. E eu fiquei maravilhado com aquilo. E eu perguntei para ele: onde eu estou? Ele disse: no paraíso. E eu falei: no paraíso? Irmãos, foi uma experiência fantástica. E eu fiquei olhando, e eles começavam a glorificar a Deus. Eu não entendia, era uma língua que eu não entendia. De repente, o anjo me pegou e falou: vem. Eu atravessei o rio. Quando eu cheguei do outro lado, eu olhei, todos eram jovens. Não tinha um idoso lá.
Se você morrer idoso, você vai ressuscitar jovem. Se você for criança e morrer, lá você não vai ser criança. Um feto, quando morre, não vai ser um feto, vai ser um jovem. Jovem. Eles eram jovens. E eu comecei a me alegrar com aquilo. E de repente me aproximei. E quando eu olhei uma daquelas pessoas, era o meu pai, com uma roupa branca, alegre. E ele se aproximou de mim. E eu reconheci aquela voz que tantas vezes me falou dessa palavra. O timbre era o mesmo. Era a mesma voz, mas ele falava numa língua que eu não compreendia. E ele queria me contar algo, porque ele falou muito rápido. Ele ficou tão alegre, acho que ele pensou que eu estava chegando lá. E de repente, irmãos, ele tentou me abraçar, mas ele estava com um corpo tão assim, diferente do meu, que eu comecei a me enfraquecer. Ele me soltou, e eu fiquei fraco, parecia que eu ia morrer. E eu atravessei para o outro lado do rio. E o anjo falou assim para mim assim: você viu? Eu falei: vi. Observe. E de repente eles começaram a glorificar a Deus, a se alegrar, uma alegria tremenda, e começaram como se fossem dançando, e uma glória, e eu falei: o que aconteceu? E o anjo disse para mim assim: eles irão ressuscitar em breve, e eles já estão sabendo que a volta de Jesus está acontecendo, e eles vão novamente ressuscitar, irão novamente ter os seus corpos agora glorificados. É assim que vai acontecer comigo e com você. Aquele que morreu, Abraão, que viveu lá 4.000 anos atrás, não importa se no pó da terra não haver nada, ele vai ressuscitar num corpo glorificado. Davi vai ressuscitar no corpo glorificado. O apóstolo São Paulo vai ressuscitar no corpo glorificado. Os nossos entes queridos irão ressuscitar num corpo glorificado, e juntamente conosco vão entrar na presença do Senhor, glorificando e exaltando ao nome daquele que vive e reina para todos sempre. Pastor, ninguém prega isso por aí. Não prega, porque as pessoas estão preocupadas mais com aqui do que com a eternidade. Elas estão vivendo hoje, mas o nosso foco não é aqui. O nosso foco é a glória, o nosso foco é a presença do Senhor. O nosso foco, meu irmão, é estarmos naquele grande dia, sentado naquela mesa, aonde o próprio Senhor Jesus vai me servir, naquela ceia maravilhosa, e juntamente estaremos com Cristo. Meu irmão, eu vou chegar naquele dia. Vai ser algo tremendo. Os anjos cantarão louvores ao Senhor, e nós estaremos adorando no hino, o hino ao nosso Deus. Estaremos dizendo: digno é o Cordeiro que venceu, aleluia, que morreu, mas hoje, aleluia, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Meu irmão, o que Deus tem para você, ninguém pode roubar. O que Deus tem para mim, ninguém pode tirar. As promessas de Deus para a nossa vida são muito superiores àquilo que possamos imaginar na nossa mente e no nosso coração. Deus tem algo eterno para nós. Sabe, meu querido, eu aprendo aqui com Lázaro que ele derramou lágrimas tarde demais. O rico, ele se arrependeu tarde demais. Ele já estava no inferno. E aqui vem a parte difícil. Abraão disse: aquele que está lá não pode passar para cá, e aquele que está desse lado não poderá jamais passar para o outro lado. Eu me preocupo muito com isso. Eu me preocupo, e eu não prego aqui que o Evangelho de Cristo é algo que poucos serão salvos, não. Se você crer, se você obedecer, se você for fiel ao Senhor, eu quero dizer para você, quem garante isso é a palavra. Se confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e crer de todo o coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Quantos aqui são salvos? Você crê? Você crê? Você confessa? Você acredita? Você sabe que Ele está vivo? Você já é salvo. Levanta a tua mão assim, dá um glória a Deus. Você já é salvo. Se você fechar os seus olhos hoje, você vai acordar lá na glória com Ele. Aleluia. Satanás não pode roubar isso da tua vida. Satanás pode estar tentando, mas ele vai estar envergonhado, porque o Senhor te comprou por um alto e bom preço. Aquele rico,
orou tarde demais. Aquele rico se lembrou da sua família tarde demais. Manda alguém lá na minha família. Observe que ele estava no inferno, mas lembrava da sua família. Ele lembrava dos seus 5 irmãos. Pastor, e quem está no céu? Vai se lembrar daquele que não estiver no céu? Não. A Bíblia diz lá em Apocalipse que Deus vai enxugar dos seus olhos todas as... No dia do julgamento, nós estaremos lá no céu, diante do Cordeiro. Então, por um momento, você vai ver lá o seu familiar, e você vai saber quem ele é. E vai ser um momento muito triste. Naquele momento vai ser muito triste. Porque vão se abrir os livros, o da vida e o das nossas obras. E no caso, aquele que está em Cristo não vai passar por essa condenação, porque a Bíblia diz, é Deus que nos justifica, nós somos justificados. Mas aquele que não tem Cristo, vai se abrir o livro, e se o nome dele não estiver escrito no livro da vida, ele vai ser lançado, juntamente com a besta e com o falso profeta, no lago de fogo, e esta será a segunda morte. E nós vamos ver isso. E vai ser triste, Irailson. E nós vamos chorar. E nós vamos sentir. Mas Deus é mau? Não, Deus não é mau. Deus está todo o tempo falando para os nossos familiares, para os nossos amigos, através de você mesmo. Dá lugar ao Evangelho. Se arrependa. Volte-se para Cristo. Mas Deus tem que satisfazer a sua justiça. E a salvação é dada àquele que abrir o coração e permitir que esse evangelho transforme a sua vida e permanecer firme até o fim. E nós iremos chorar, mas a Bíblia diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos o quê? Todas as lágrimas. Naquele momento o Espírito Santo de Deus, eu estava até pensando na minha casa, vai ser, quem já viu um homem de preto aqui, que tem um foco assim, e acabou tudo, vai ser assim. Você vai olhar e não vai lembrar mais. Mas aquele que estiver indo para o inferno vai lembrar quem é você. Isso é triste. Ele vai continuar te reconhecendo, mas você não vai mais reconhecer ele. Mas pastor, e se eu for para o céu, vou reconhecer lá a Sara, que é minha filha, no céu? Sim. Eu vou reconhecer quem é a Sara. Eu vou olhar para a irmã Pedrina, eu sei quem ela é. É serva de Cristo, serviu comigo, eu vou saber quem era Paulo. Pastor, mas por que eu vou saber? Baseado em quê? Lembra o que o rico disse para Abraão? Ele reconheceu Abraão. Ele conhecia Abraão? Não. Ele viveu 2000 anos depois de Abraão, mas ele sabia que aquele era Abraão. E quem estiver no céu irá reconhecer um ao outro. Vai ser muito bom ver você lá. Vai ser muito bom estarmos juntos com o Senhor. Aleluia. Lá no céu. Oh meu Deus. Hoje a Sara estava conversando comigo. Eu falei para a Sara, puxa, queria que Jesus voltasse agora. Quantos querem que Jesus volte já? Eu quero mesmo. Porque essa é a vontade de Deus para a igreja. Ora vem, Senhor Jesus. E aqui eu finalizo minha mensagem. Ele se preocupou com os perdidos tarde demais. Manda alguém lá na minha casa falar para os meus irmãos. Aqui eu quero terminar. Você se preocupa com tua família, com teus amigos, com teus irmãos, aqueles que não estão servindo a Cristo? Eu me preocupo. Eu me preocupo mesmo, eu choro. Dói saber que nós temos pessoas que amamos que não servem a Cristo. Não dói, Irailson? Dói. E eu penso nisso. E nós não podemos salvar ninguém. Eu não vou poder salvar ninguém, nem você vai poder salvar tua esposa, teu filho, não. Diga assim, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas você está aqui ainda, não está? Se coloca de pé. Então vamos terminar com uma oração. Com uma oração. Eu quero que você traga à tua memória alguém, ou da sua casa, ou um amigo, ou da sua família, alguém que não serve a Cristo ainda,
Alguém que, quem sabe, não experimentou dessa graça, ou até mesmo serve, mas está desanimado, está enfraquecido. Ora, laba, sub, canta, laba, chai. No Salmo capítulo 2, verso 8 diz, Salmo não tem capítulo, Salmo 2, 8, pede-me e te darei as nações por herança. Você vai pedir essa pessoa para Deus. Tu vai dizer, Deus, eu não sei como o Senhor vai fazer isso, mas salva o meu filho, salva a minha nora, salva eles. Meu Deus, faz com que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque eu quero entrar no céu com eles. E nós vamos estar orando, você vai estar intercedendo por essa pessoa que não está aqui, mas que você ama. Tem alguém aqui que não tem alguém na mente? Quem tem alguém na mente aí? Levanta a mão aí. Deus já colocou alguém na tua mente para você orar. Deus já colocou alguém na tua mente para você orar. O Espírito Santo está falando aqui. Eu vou dizer algo para você. Deus vai intervir na vida dessa pessoa de uma maneira tão gloriosa. Você crê nesta palavra comigo? Se nós ligarmos na terra, será ligado no céu. Deus vai alcançar ela com seu amor. Deus vai alcançar essa vida com a sua graça, com a sua compaixão. Vai cantar, Sarinha? Canta um louvor. Fecha teus olhos aí. Vamos estar orando depois. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude dessa igreja? E as irmãs do círculo de oração, que a Deus tanto clamavam, e as crianças que cantavam, elas também foram morar em Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Deixa eu falar o que o Espírito Santo falou comigo aqui. Meu Deus do céu. Deus vai fazer com que os seus filhos se rendam a Cristo. Deus vai tocar lá na tua casa, vai fazer algo diferente. Você vai lembrar dessa palavra porque vai ser em breve. Deus vai fazer um milagre.
Deus vai trazer. Só que eu quero dizer algo para você que Deus falou comigo. Quando Deus começar a mexer, não ore, Deus, por quê? Não diga isso. Diga, Deus, o Senhor faz o melhor, sempre. Eu não estou dizendo para você que Deus vai lá e vai matar, não. Mas Deus vai mover as águas. Mover as águas. Muitas pessoas, irmãos, só acordam para Deus quando as águas começam a se mover. Quando tudo está bem, a gente esquece. Mas quando as águas começam a bater na gente, a gente se lembra de Cristo. E Deus vai trazer a sua família. Você crê nisso? Diga, minha família é bênção do Senhor. E diga assim bem alto: eu creio que essa palavra liberada desse altar é para minha família, é para minha casa, é para os meus filhos. Eu creio que eles estarão aqui levantando as suas mãos e adorando ao Senhor comigo. O Senhor vai entrar com a providência na tua casa e vai fazer algo lá. E você vai ver o que Deus vai fazer. Vai ser glorioso. Vai ser glorioso o que Deus vai fazer na tua família. A tua família é projeto de Deus. A tua família foi o Senhor que te deu. A tua família é a tua herança. Deus cuida da tua herança. É dos teus, Deus cuida dos teus. Você agora vai interceder comigo pela tua casa, pela tua família, por aquela pessoa que Deus colocou na tua mente, no teu coração agora. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero agora, juntamente com esse irmão, com essa irmã que está orando comigo, quem sabe pela live, quem sabe na nave da igreja, está clamando pelo seu filho, está clamando pela sua nora, está clamando por um amigo, está clamando, Senhor, por alguém que não está aqui. E o Senhor é aquele que conhece e que sabe de todas as coisas. Eu quero agora declarar em nome do Senhor Jesus, ó Pai, alcança esta pessoa, alcança ela com a sua salvação e com a sua graça. Venha desfazer, Senhor, todos os laços que o inimigo tem colocado para prender esta vida. E nós queremos declarar agora em nome de Jesus, que todas as cadeias sejam quebradas, que todas as mentiras do inferno sejam quebradas, e que teu Espírito Santo venha alcançar com salvação, com graça, com amor e com misericórdia, no nome de Jesus. Amém e amém. Dá um aplauso ao Senhor, amém? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, eu quero chamar as irmãs que estarão servindo a ceia. Dá um dó maior para nós aí. Vamos adorar a Deus. Vem cá, pastor Sebastião, leia o texto aqui para mim. Vamos adorar a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo
o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vós não ajunteis para a condenação. Quanto aos demais coisas, ordená-los-ei quando for ter convosco. Aleluia. Oremos pelo pão e pelo cálice. Pai Celeste, Tu, quando estiveste aqui, Senhor, Tu pediste para os seus discípulos, ide preparai a ceia, a última ceia. Nós sabemos que esta não é a última ceia. Nós sabemos que muitos vão ter muitos e muitos outras ceias. Mas nós agradecemos a Ti, que está aqui, alegrando nossos corações, com a Tua palavra, com o Teu entendimento, e com o Espírito Santo, com a profecia, com línguas estranhas. E nós agradecemos a Ti, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa que Tu está concedendo a muitos, a todos de nós. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar, nós estaremos servindo a ceia do Senhor. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. 39 da harpa cristã. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavar. Cante. Com roupas que tão alvas são. É o teu momento com Deus. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor. Obrigado por mais esse privilégio de estar aqui. Carabassúria. Oh, glória, glória, glória ao teu nome. Alvo mais que a neve. Diga para o Senhor. Alvo mais que a neve. Oh, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavar, mais alvo que a neve. Quão espinhosa a coroa, quão espinhosa. Fala com o Senhor. Que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele me amou. Fala com o Senhor aí. E nessa chaga pureza para o maior pecador. Pois que mais alvo que a neve, que mais alvo que a neve. Alvo mais que a neve. Diga para o Senhor. Alvo mais que a neve.
Vou mais que a neve. Se neste sangue lavar a tu, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos, se nós a... Amém. Amém. Ai, qualabassuri alaba. Ori demanta alabassuri canta alabachai. Jesus. Ficou alguém sem participar? Do pecado. Aleluia! Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos nasce, Senhor. Alvo mais que a neve, diga. Alvo mais que a neve. Serve as duas. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Feche teus olhos. Se você puder pegar o pão. Harabassuri canta alabaxá. Ele morreu para que tivéssemos vida. Ele foi maltratado, perseguido. Ele sofreu para que pudéssemos estar aqui nesta noite. Oh, você é grato a Ele? Você é grata a ela, a Ele por aquilo que Ele fez? Você é grata? Porque eu recebi do Senhor, disse Paulo, aquilo que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e o partido, dando graças, disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Comei dele todos. Oh, santo Deus. Harabassuri calabachai. O de cruz ceregiu, dela o dia como emblema de vergonha e dor. Se eu amo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Fale para Jesus: se eu amo, se eu amo a mensagem da cruz, calabassubi arabaxai, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Levante o cálice assim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes,
em memória de mim. Bebei dele todos. Harabassuri, calabassuri, calabassuri. Santo, 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 santo é o Senhor. E calabá. Erebarabassuri, arabassuri, canta labachai. Ori calabassuri, aemodereba. Ele está aqui nesta noite, adore a Ele. Adore a Ele, você que está ceando na sua casa, adore, adore, adore aquele que vive e reina para todos sempre. Rida labassuri, calabá. Oh, aleluia. Oh, glória, 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 glória. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Quantos estão felizes? Quantos estão felizes nessa noite? Aleluia! Dá um aplauso ao Senhor, dá um glória a Deus onde você está aí. O Senhor está aqui neste lugar, sinta a presença dEle gloriosa. Aleluia! Senhor, meu Deus, obrigado por esse privilégio santo, poderoso. Mais um dia, mais uma vez na Tua presença, trazendo à memória aquilo que nos traz esperança, trazendo à memória, Senhor, o Seu sacrifício, participando em comunhão, comungando com o meu irmão, com a minha irmã, comungando com a noiva do Cordeiro. A Tua palavra diz que aquele que come do meu sangue, bebe do meu sangue, come da minha carne, tem parte comigo. Aleluia! E aqui nós temos parte contigo, numa só fé, num só amor, num só propósito. Ó Pai, nos santifica nesta noite, nos purifica. Aleluia, nos purifica, Senhor. Aleluia. E nos mantém firmes até a sua volta. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dá um aplauso ao Senhor, amém? Família. Queridos, a semana prossegue. Na próxima quarta-feira teremos aqui o nosso culto da vitória. Estaremos aqui reunidos falando e glorificando o nome do Senhor. Mas antes de terminar, eu vou só terminar aqui que nós vamos tirar a nossa oferta, né? E para você que está na sua casa, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja com a tua vida, no nome de Jesus.